o G20 é esse grupo enorme, praticamente, a gente às vezes olha o G20 e fala assim, peraí, tem todo mundo no G20? Porque são 19 países, China, Estados Unidos incluídos, Brasil, obviamente, a União Europeia todinha. Agora, esse ano, eles devem também oficializar a União Africana como membro pleno. Então, assim, é praticamente 80% da economia global. Como eu disse, é a primeira vez que o Lula, que o Brasil preside, mas é uma pemba danada, justamente por causa do que você falou. O mundo está em crise, né? Então, o presidente Lula vai pegar o G20 num período em que os países mais ricos não concordam em ajudar efetivamente os países mais pobres, e os países mais pobres estão muito mais vocais em relação a isso. Nesse fim de semana, o presidente Lula deve falar bastante de Amazônia, deve falar de desenvolvimento sustentável. Existe um bloco da cúpula previsto para ser um bloco dedicado a questões sociais, ao combate à desigualdade. O presidente Lula também deve ter um discurso bastante alinhado com isso. Agora, qual é o caroço nesse angu, Chico? Continua sendo o mesmo, guerra na Ucrânia. A proposta é defender o fim da guerra na Ucrânia, mas como que esse fim da guerra aconteceria, né? Estados Unidos e União Europeia querem uma clara condenação da postura russa. A Índia, gente, nesse mundo multi-alinhado, ela parece alguém fazendo um malabarista com 20 laranjas, só que não cai uma, viu, Chico? Não cai uma, não é aquele malabarista que se atrapalha, não. Eles estão lá, olham para os Estados Unidos, opa, parceirão, tudo bem? Olham para a China, não, imagina, estamos com vocês. Estão ali com o pé nos BRICS, sabe? Estão conversando com todo mundo ali. Então, a Índia não quer essa assinatura. A Índia, desde o começo da guerra da Ucrânia, vem se posicionando como um país que não condena a Rússia e que está ali alegremente, continua comercializando com a Rússia, com toda a tranquilidade, todo mundo meio de saco cheio, pressionando, e a Índia está ali quietinha, negociando com todo mundo. Então, é muito possível que essa questão da guerra na Ucrânia resulte em um encontro do G20 que acaba sem acordo, que acaba com a cúpula, de repente, falando, olha, os Estados Unidos defendem isso, a União Europeia defende aquilo, o Brasil disse isso e aquilo outro, mas não com um texto unificado de todos os países ao fim dessa cúpula. Ô, Mila, mas qual você acha que deve ser o comportamento, a linha a ser adotada pelo governo brasileiro, por Itamaraty, nessa reunião? Esquecer a Ucrânia, silenciar ou repetir o que o Lula falou em outras oportunidades? Qual deve ser o equilíbrio ali diplomático para que o Brasil deixe uma contribuição nesse encontro? O que é que você apostaria? Olha, Chico, tem duas coisas. Uma seria a minha sugestão, digamos assim, e a outra é o que eu acho que o presidente Lula vai fazer. Porque o presidente Lula, a gente sabe, não gosta muito de sugestão, não gosta muito de gente pressionando ele a fazer isso, aquilo. Ele tem as próprias convicções e ele faz as coisas do jeito dele. Eu acho que isso tudo que eu acabei de falar da Índia se assemelha muito à maneira que o presidente Lula imagina que o Brasil deva adotar frente às grandes potências mundiais, que é essa ideia do multialinhamento. O Brasil não está em situação de romper com a Rússia para fazer amizade com os Estados Unidos, até porque nos últimos anos os Estados Unidos não ofereceram nada para a gente, né? Mesmo depois que o Lula entrou, teve que ser uma cutucada ali daquelas até o Biden se comprometer com um pouquinho a mais para o Fundo Amazônia. Então, eu acho que o Lula vai para lá com um discurso de paz, com um discurso de que a guerra não interessa a ninguém, que é um discurso que se alinha com todo mundo, se alinha com China, se alinha com a própria Rússia. A Rússia também fala, verdade, todos nós queremos paz, Estados Unidos, todo mundo quer paz. Mas o que o Lula, apesar de já ter acenado lá na ONU e ter concordado com a condenação da invasão russa, o que o Lula quer é não bater de frente, é esse multialinhamento, é poder continuar dialogando com a Rússia, é poder continuar dizendo, todo mundo tem culpa, vamos sentar à mesa, vamos conversar. Eu não sei se isso vai funcionar. Por que eu não sei se isso vai funcionar? Porque a União Europeia e os Estados Unidos têm se mostrado irredutíveis nessas vésperas aí desse encontro do G20, não querem um tipo de discurso que não seja de condenação absoluta da Rússia nessa guerra. Eu acho dificílimo o presidente Lula concordar com isso. Ele não vai, ele vai manter esse posicionamento, essa postura. Agora, o que eu acho que o presidente Lula deveria fazer? Boa, essa é a parte boa. Eu acho que ele vai fazer um pouquinho, mas onde eu acho que ele tinha que ir fundo é a questão
da crise do clima é a questão da Amazônia. Nós temos um palanque único, que é o palanque verdadeiro. Nós temos a Amazônia. Ninguém no mundo mais tem isso. Então, quando o Biden chega e fala, crise do clima, a gente escuta isso como hipocrisia e a gente escuta quase assim, qual é o seu lugar de fala, Biden, nessa discussão, né? Digamos assim, porque vocês vêm, continuam com essa postura imperialista no mundo inteiro, não só aqui, e cadê o dinheiro? Show me the money. Então, eu acho que o que o Lula tinha que fazer era ir fundo, e ele tem feito isso, mas é ainda mais fundo no foco na Amazônia, no foco no show me the money, em cobrar acordos que realmente tragam benefícios financeiros para os países que têm a Amazônia como parte do seu território. Eu acho que é nisso que o Lula tem que focar. Se ele tentar focar muito na figura dele como alguém que pode chegar a um acordo em relação à guerra na Ucrânia, isso não vai funcionar. A gente já viu aí a postura do Zelensky em relação ao Lula, houve aí mudanças, mas o Lula funcionar como grande mediador, eu acho que isso daí não vai acontecer. Eu espero que o presidente Lula não vá para esse encontro do G20 pensando nisso, que ele vá com uma agenda muito mais voltada para as coisas que ele pode entregar, de fato, que são uma contribuição decisiva para essa questão do clima, que é a grande questão dos nossos tempos, e um exemplo muito importante, principalmente por causa dos primeiros governos dele, no combate à desigualdade, que são 2 temas centrais. Então, eu acho que se o presidente Lula conseguir o que parece ser uma tendência, falar dessas 2 coisas mais do que da questão da Ucrânia, eu acho que ele só tem a ganhar com isso, Chico.